Estamos em mais um Nosso Café com Guerra, um cara que, além de ser um excelente profissional, é um grande amigo, que eu tenho uma grande admiração, não só dele, de sua família, de seus irmãos e de seus pais. Dr. Jande Everton, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite e estamos aqui para a gente, além de tomar um cafezinho, né? Já estou aqui com o meu. Opa, além de tomar um cafezinho, discutir um pouco da nossa vida, da nossa rotina, né? Perfeito, meu irmão. Jande, para quem não te conhece ainda, né, conta aí, quem é Dr. Jande Everton? Para os mais íntimos, Jande, né? Jande. Chama também de Dr. Jande, não? É só doutor. Chama de Dr. Jande, mas principalmente mais a turma conhecida, né? Quem não conhece fica naquela formalidade de Dr. Jande Everton, né? Mais conhecido como Dr. Jande, como todo mundo me conhece, e assim que as pessoas vão conhecendo, vão diminuindo um pouco a formalidade. Eu até prefiro um pouco, porque assim, claro. Everton é um nome grande, né? Complicado. De onde é que teu pai tirou esse nome, hein? Cara, acho que foi um pouco do esgotamento da junção de Jaime e Fátima, que aí saiu Jaime Flávio, Jaime Fábio, e aí ficou esgotada essa ideia, né? E aí, na época, estava começando a Copa, em 82, e um time da França tinha um jogador que era Jande Everton, algo parecido, mas minha mãe gostou desse nome e, segundo ela, ficou. Olha aí, gente. Começando com o J também. E porque os irmãos dele é Jair Fábio e Jair Flávio. Não é? Filhos de pessoas muito queridas, Dona Fátima e seu Jaime, ó. Um beijo. Sim, conta aí quem é Jande. Sim. Eu já te interrompi. Jande tinha uma linha muito hospitalar, né? Fazia urgência e emergência, fazia terapia intensiva, como intensivista. Já são 15 anos nessa estrada. É muito tempo. Isso. O Covid veio aí para poder deixar a gente ainda mais unido na terapia intensiva, porque antes, em Serra Talhada, apenas 5 profissionais faziam a parte de terapia intensiva. Eu sendo um deles. Só 5? Só 5. Quando o Covid, infelizmente, veio nessa magnitude que todos conhecem, o Hospital Eduardo Campos, inaugurou meio que de forma emergencial, me convidaram para ser coordenador da terapia intensiva. E abriu, basicamente, com terapia intensiva. Entendi. A cada 10, 15 dias, naquele desafio, naquela guerra, a gente aumentava mais uma UTI. Então, tu estava na linha de frente mesmo. Ao todo foram 8 UTIs que nós montamos, né? E eu nessa empreitada. Então, e pela escassez de mão de obra, eu tive que, nesse momento, mostrar muito manejo de como fazer as coisas em terapia intensiva. Tinha muito colega que estava na linha de frente, mas na parte de emergência e urgência, e aí os anos de experiência me ajudaram a mostrar e a multiplicar, né? Eu tenho uma ideia que a gente sempre soma, claro, né? E multiplica. Claro. Então, multiplicar o conhecimento para aquele momento foi muito importante. E aí, a parte hospitalar, ela também cansa muito, né? 15 anos dentro de uma UTI, isso. Não é fácil, gente. Isso. E 5 anos na coordenação do hospital, que começou aí na metade do ano de 2020, sim, né? Por conta do Covid. E aí, como diarista, médico plantonista e mais outras comissões dentro do próprio hospital, né? De ética médica, de investigação de óbito, investigação de prontuários, enfim, muita coisa dentro desse mesmo hospital. E aí cansa um pouco, e aí por sempre gostar também de exercício, de me cuidar e tudo, de pouco a pouco foi despertando ainda mais o desejo e a vontade de fazer nutrologia. Fiz nutrologia, já venho há basicamente aí 2 anos e um pouquinho na parte de nutrologia e mais alguns cursos também já feito dentro da nutrologia, como hormonologia, a própria nutrição, que a gente vai também esgaveando um pouco mais, e harmonização corpórea também. Vamos segurar um pouquinho. Essa parte de nutrologia, o que é que define um médico que é nutrólogo? Para depois a gente entrar nessas outras especificidades. A parte da nutrologia, a gente vai estimular principalmente a saúde e o bem-estar, né? As pessoas estão acostumadas que a figura do médico é para resolver doença. Boa. Então a gente
essa parte, como todos já conhecem, todos já têm impregnado de resolver problemas, resolver doenças, também pensando e focando mais na situação de promover a saúde dessa pessoa. Entendi. Não somente isso, otimizando resultados, melhorando performance. Então a nutrologia, ela engloba toda essa parte. E também a prevenção de doenças. Né? Então a pessoa que se cuida, que tem uma boa estratégia nutricional, de exercício físico, essa pessoa vai adoecer bem menos do que outras pessoas. Claro. É uma área relativamente nova, né, da medicina. Isso. Ela tem o quê? Tem, sei lá, porque, por exemplo, nós temos a parte de endocrinologia. O endócrino verifica muito a questão hormonal, a questão das taxas, etc. Né? Nós temos a parte de cardiologia, que aí já vai mais para os problemas. Exato. Então, o nutrólogo, ele entra aí nesse limbo entre os problemas e essa parte hormonal, ou eu estou viajando? Não, completamente correto. A gente, além de ver os problemas e assim solucioná-los, também promover a saúde e o bem-estar, né? Pessoas que hoje a gente promove muito mais o pensamento de uma saúde íntegra, de melhorar a performance. Existe muito atleta que quer, de fato, melhorar ainda mais, então aí entra a metabologia, né, que está dentro da nutrologia, e é uma área nova, como você mesmo falou, tem apenas aí, acho que 10, 12 anos, como especialidade médica com RQE e tudo mais. Entendi. Né? Então, a nutrologia, ela preza principalmente não só resolver problemas, mas principalmente promover saúde. Muito bom, gente. Olha aí. Interessante que no nosso Café com Guerra a gente sempre fala muito de problemas. Né? A gente já trouxe vários profissionais da área médica para falar dos problemas, e o Dr. Jande está inaugurando aí essa área da nutrologia para a gente falar de vida saudável, para evitar os problemas e você não precisar dos meus serviços ou dos serviços dos advogados para um benefício previdenciário, né? Então, interessante, muito claro, é muito melhor a gente prevenir do que remediar. Exato, exato. E é mais nesse pensamento de prevenir muito melhor do que remediar. E tudo descoberto no início, aquela pessoa que se cuida, fazendo seus exames periódicos, vendo principalmente situação metabólica, massa muscular, gordura, essa pessoa também, além de promover saúde, descobre algum problema que ocasionalmente aconteça de forma mais rápida, mais fácil. Sim. E tudo no início é muito mais tranquilo de tratar. Sim, sim. Jande, e dos teus pacientes, qual foi o caso mais inusitado que tu já teve? Inusitado, porque a gente recebe tanta coisa diversa. Eu imagino que receba do profissional de alta performance, na parte de academia e tal, e do gordinho que quer da noite pro dia ter uma barriga de tanquinho. Ou tem outros casos inusitados ainda? Existem situações bem interessantes. Eu recebi um paciente no consultório que já trouxe alguns exames, já encaminhado de outro médico, e que ele estava, de fato, com um problema bem, digamos, diverso. Já tinha vindo do cardiologista, já tinha ido para o endócrino, e de repente chega no consultório... Desculpa. Tranquilidade. E chega no consultório com uma gama de coisas para ser resolvida. Paciente diabético, hemoglobina glicada ou glicosilada, como muitos chamam, bem alterada, aquele paciente meio tigrão, meio rebelde, né, que fazia de tudo. Gordinho, e assim, distúrbio metabólico, muita bronca por ser resolvida. Fala com o tio Jande, que ele sempre vai falar com os convidados. Fala com o tio Jande, diga: oi, tio Jande. Vem cá, cara. Cadê Davi? Você falou comigo tão rápido. Cadê Davi? Cadê Davi? Pergunte, Theo. É Theo, né? É Davi e Enzo. E Enzo, desculpa. Cadê Davi e Enzo? Já ele fala. Sim, conta. Aí é um gordinho. E aí o gordinho... Eu posso falar de gordinho, gente? Opa. E vamos resolver. Vamos resolver. E o interessante era que ele já aí na faixa dos seus 65 anos. Já idoso quase, né? E tinha uma esposa bem mais jovem. Novinha. 42, 43. Era o coroa da lancha? Eu acho que não. Ele já tinha uma história já grande, assim... Eu acho que se conheceram há muito tempo, né? Há mais de 20 anos juntos. Entendi.
e a testosterona muito baixa. E aí vem aquela parte viril, né, do homem dizer que está tudo sempre bem. Sim. Né? Digo, e aí, como é que está a situação conjugal? Ele disse, não, tá boa, tudo funcionando. Aí a esposa olha do lado e faz, doutor, tá nada bom. Tá nada bom. O cara que dá de machão, aí a mulher... E o cara na mesma hora, assim, aí eu olhei e digo, não, o amigo espera que esteja bem e vai ficar bem, né? Claro. Então, vamos ver aqui esses exames. Quando eu olhei a testosterona, caramba, baixíssima para um homem, apesar da idade, apesar de muitos problemas, baixíssima, 120, por aí, 122, algo assim. Eu digo, aí é igual duas amigas, né? Aí ele fez, doutor, não vou assumir, o negócio não tá bom não, já tem mais de ano que nem mesmo Viagra tá dando certo. Então coitado. Vamos ajudar aqui, agora tem que emagrecer, tem que melhorar a dieta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E interessante que a parte masculina, ela tem muito a ver com sexualidade. Se você diz que muita coisa, principalmente função erétil, só vai funcionar se ele resolver toda a parte metabólica, toda a parte hormonal também, ele não acredita e não vai fazer o tratamento certo. Então, assim, muitas vezes, o paciente está com diabetes, a gente diz, tem que tomar a medicação. Só a medicação não resolveu, vai para insulina. Ele diz, não tomo de jeito nenhum e fica resistente. Aí, rapaz, você não estudou nada e está querendo criticar o doutor, Só que muitas vezes é aquela situação do pensamento não muito evoluída. Sim, né? claro. E quando a pessoa passa a dizer, se o senhor não se cuidar, daqui a pouco a mulher vai encontrar alguém que a satisfaça. Eita, aí também tu pegou logo na ferida. Se o senhor não capotar antes, ele sopa, e a viúva agora está endinheirada, ou vai ficar endinheirada, e agora ela vai arranjar um novinho. Às vezes é necessário fazer esse tratamento de choque? Muitas vezes. E aí é interessante porque quando a gente, como dizem, toca na ferida, toca na dor do paciente, e aí é bom a partir da nutrologia que você consegue expandir, melhorar a visão e ver qual é o gatilho desse paciente, qual é a dor dele e poder ajudar. Na parte da nutrologia, vocês estudam um pouco a parte psíquica para compreender? Porque eu acho que tem tudo a ver. Você vai para um cardiologista, por exemplo, o cardiologista vai ver mais a questão técnica da cardiologia. Isso. Né? Você vai para um urologista, ele já vai ver a questão da sexualidade, do trato urinário, etc. Isso. Um endócrino vai ver a questão hormonal. Então, o nutrólogo, ele tenta abraçar um pouco das outras... E muita coisa de todos, digamos assim. E ver o aspecto emocional, que muitas vezes é o gatilho de tudo. Isso, muitas vezes para o emagrecimento, né? Mudando um pouco a história aí da situação diabética e tudo, mas quando a gente vai ver emagrecimento, muita gente está obeso por conta de ansiedade. Sim. Então a gente tem que resolver a ansiedade, medicamentozinho, fazer boas escolhas das medicações, porque também tem medicações que diminuem a ansiedade, mas promovem um pouco mais de fome. Ele vai ficar bom da ansiedade, não vai comer pela situação emocional, né? Pela ansiedade. Entendi. E agora vai comer porque o remédio está estimulando mais o apetite. Caramba, é então, muito complexo, viu? Tem que começar a ponderar e fazer boas escolhas. Aí muita gente passa a falar e às vezes até criticar sobre a questão de preço, né? Eu não vou pro nutrólogo porque só passa medicações caras. Minha filha, coisa boa é cara. Só que muitas vezes é aquela situação. Por muito escolher o preço, a pessoa não está fazendo um bom tratamento. Se essa mesma pessoa com depressão, com ansiedade, foi para o psiquiatra e ele disse, eu vou passar essa medicação que vai melhorar a sua ansiedade e vai melhorar também o apetite. Não, doutor, mas isso é caro, não tem uma outra linha não. Ele vai dizer, tem uma segunda linha, só que aí ele não vai influir tanto no apetite. Entendi. E muitas vezes esse paciente chega e aí eu já tenho, como dizem, uma das medicações feito o teste que não resolveu da parte de apetite. Entendi. Melhorou a ansiedade. Então eu tenho que passar para outro nível de medicação. E quando a gente passa para outro nível de medicação, encarece um pouco. Sim. Né? Então termina sendo rotulado. Não, doutor, só passa medicação cara. Não, é porque muitas vezes a gente vai excluindo aquelas medicações que não são tão seletivas e que são mais baratas, logicamente, para outras melhores, mas que outros profissionais às vezes
pondera um pouco a situação dessa escolha, né? E termina não encarecendo um pouco, mas a longo prazo isso vai ficar ruim. Olha aí, gente, nutrologia não é caro. Eu pensei até que você fosse falar uma coisa, caro é adoecer. Caro é adoecer. Caro é adoecer. Não existe leito mais caro do que o leito de hospital. Verdade. Você deixa de trabalhar, você deixa de gerar suas riquezas, né? Para estar tendo esse egresso financeiro muito alto, com medicações muito mais avançadas e sem contar no estado emocional, não só daquela pessoa, mas principalmente da família, que sofre junto, né? Pois é. E aí, é o leito mais caro que existe. Eu imagino. Então esse foi um dos casos mais inusitados. Aí, como é que foi o resultado? Conta aí, acho que está todo mundo curioso. Bom, claro que a gente não quer saber nomes, por favor, não, né? Claro que não, jamais. Mas como é que foi? E aí, o tratamento? O tratamento foi simples, foi a gente organizar um pouco o peso desse paciente. É simples, porém ele dá trabalho. Sim, claro. Né? A gente costuma dizer... Simples paciência, como você conhece, né? Exato. Então, muitas vezes a gente diz, construir uma casa é fácil. Mas dá trabalho. Sim. Né? E quando você começa a prezar principalmente pelos detalhes, dá ainda mais trabalho. Verdade. Então a gente não pode deixar os detalhes de lado, senão essa casa não vai ficar bonita. Sim. Né? Então quando a gente cuida de alguém, a gente também não pode deixar despercebido os detalhes, que contam e contam muito. Então quando a gente vai fazer um tratamento de obesidade, essa pessoa quer emagrecer, precisa emagrecer, porque pressão alta, diabetes, distúrbio metabólico. Então, quando a gente começa a fazer algumas medicações e vê de fato que está funcionando, preservando massa muscular, essa pessoa mantendo saúde e melhorando a saúde cada vez mais, aí a gente tem que ter um pouquinho de paciência e também lidar com o emotivo, o emocional dessa pessoa, né? Muitas vezes a pessoa quer justamente chegar obesa e sair com a barriguinha tanquinho. Tudo é uma construção. Acho que é o desejo de todo gordinho, né? Isso, mas tudo é uma construção. E essa construção ela tem que ser bem feita, né? Claro. Bem detalhada. Então, você pesar demais na mão, a pessoa de fato não vai comer. Mas ele pode adoecer justamente pelo déficit nutricional que foi muito grande. Sim. Então tem que repor vitaminas, tem que repor ferro, tem que repor todos os oligoelementos necessários para uma boa manutenção, né, da saúde. Entendi. Então a gente vai emagrecer essa pessoa, mas com saúde, né? Não Entendi. pode esquecer que essa pessoa já estava com vários problemas, solucionar os problemas e chegar no objetivo. E não fazer aquelas dietas malucas que a pessoa morre de fome, fica irritado, estressado, briga com a mulher, briga com o menino e depois, quando acaba, engorda tudo de novo. Engorda tudo de novo, o famoso efeito sanfona, né? O caso desse rapaz, a gente emagreceu 15 quilos. Bom. Né? Ele emagreceu 15 quilos, saiu de uma hemoglobina glicada em torno de 8,9 para 5,6, né? Melhorou toda a parte metabólica e melhorou também a função sexual, que era o desejo dele. Então Sim. não podia esquecer de melhorar tudo e esquecer da função sexual. Claro. Então a gente teve sim que entrar com alguns hormônios, né? Como a condição financeira do paciente era boa, então ele também optou pela situação mais cômoda, né? Que é os implantes subcutâneos. Sim, explica aí, como é isso dos implantes? A gente fez os implantes e ele ficou tranquilo. Tem até um meme interessante aí, mudando um pouco a situação política, né? Aquela frase do Bolsonaro de ser imbrochável, né? Uhum. Ele colocou os implantes subcutâneos, né? Ah, Foi por pra isso fazer- que ele Exato. tinha essa brincadeira, né? Essa brincadeira foi por conta disso, né? E terminou que pela situação política, Ele né, aproveitou aí polarizaram de ambos os lados, né? Claro, Quem claro. era da parte de Bolsonaro realmente levantava a bandeira. E Quem o outro tirava a onda que era broxa. Exatamente. Aí o outro lado justamente fazia o inverso, né? Sim. Então ele fez seu acompanhamento, fez a aferição dos seus hormônios, estavam baixos, e ele optou por essa via, né? Melhor do que estar tomando injeções periodicamente, e aí ele fez a opção de fazer o implante subcutâneo.
Fez o implante subcutâneo, melhorou de fato tudo aquilo que ele estava precisando, né? Mas aí numa roda de conversa ele disse, não, meu amigo, agora o negócio está funcionando, que é uma beleza, não tem mais negócio de brochar não, né? Eita. Aí um dos amigos disse, então o homem está imbrochável, só que isso aí depois caiu no palanque, e aí é onde tomou aquela dimensão. Dos dois lados, né? Dos dois lados. Então quer dizer que o implante, você consegue no implante colocar toda essa medicação. Sim. E como é que ela vai dosar? Ele é bem uma via muito segura, muito boa, né? Com sofrimento, digamos assim, do paciente mínimo, porque imagina que a pessoa precisa estar tomando injeção semanalmente e isso por longo tempo. Por um longo período, tem que estar furando, né? Exatamente. Imagina aí um paciente como esse que eu falei, com 60, 65 anos, tem que tomar a cada 10, 15 dias, tomar uma injeção e isso perdurar pelo restante da vida, né? Então é incômodo. Sim. Você coloca o implante subcutâneo, que ele pode, hoje no mercado existe desde 6 meses até de 1 ano. Coloca onde? Coloca no glúteo. No glúteo. Uma incisão pequena, mínima, apenas para passar o trocáter. Eu costumo fazer sempre a comparação com o tubinho da caneta. Tem o tubinho de dentro de da tinta. Bic. Isso. Pequenininho, como se fosse um comprimidinho. Né? Então coloca no subcutâneo, faz um cortezinho pequeno, coloca o trocáter, né, que é o introdutor, digamos assim, para facilitar. Que entra, né? Exato. Ele tem uma janelinha, a gente coloca, deixa ele realmente longe da abertura, coloca ele no subcutâneo, ou seja, na gordurinha do paciente, retirou o trocáter e dá um pontinho. E hoje em dia, com os avanços de técnicas plásticas e tudo, nem marca fica. Então pode ser feito inclusive sem esse ponto, né? Existem algumas colas especiais para sutura, existe o Pegaderm, né, que é um adesivo que você coloca e ele fica lá por determinado tempo, então nem marca de fato fica. Caramba! E às vezes fica uma marcazinha mínima. E aí dentro desse implante coloca a medicação, aí vai soltando devagarzinho no organismo. Essa medicação como se fosse um comprimidinho bem compacto, né? Ele não se desfaz se você tentar apertar, né? Um comprimido normal às vezes já é muito duro. Sim. Só que ele tem uma liberação controlada. A cada dia ele libera aquela quantidade, só que é uma liberação constante, né? Não é como o pulso. Joga tudo. Exato, ele fica numa liberação contínua. E aí a gente tem algumas tabelas e alguns cálculos para poder dosar a quantidade dessa liberação diária, né? Então 6 meses, essa pessoa colocou o implante. Se a gente fizer uma situação gráfica, esse hormônio ou essa substância, ela vai subir e se manter linear até próximo, de fato, dele declinar. Esse fator que ele criou, isso é o que vai durar, de fato, 6 meses. Caramba, tecnologia mesmo, viu? Com os implantes subcutâneos, hoje, a gente consegue melhorar várias patologias, né? Exemplo. Para endometriose, por exemplo. Hoje, padrão ouro para tratamento de endometriose é a gestrinona. A gestrinona, que é o famoso chip da beleza, né? O chip da beleza ficou bem interessante. Esse apelido, porque melhora a massa muscular feminina, melhora a pele, melhora o cabelo, menstruação, regula sem os efeitos adversos da menstruação, né? Ou seja, sem aquele inconveniente de ter TPM, de todo mês a mudança de humor, muitas vezes muito sensível, às vezes um pouquinho chorosa, às vezes um pouquinho irritada, né? Então, anula praticamente todos esses efeitos. E aí, por isso, ficou o chip da beleza. A pessoa está sempre com um humor muito bom, melhora a pele, cabelo e massa muscular. E ainda diminui um pouquinho a gordura. Não é muito, mas diminui um pouquinho a gordura. Então, olha aí, a fonte da juventude. Olha aí, seu João, se a sua mulher está muito estressada, irritada, está precisando de uma bombada, de um up, leva ela lá em Dr. Jande para botar esse chip da beleza, que eu tenho certeza que vai melhorar bastante. E se você, lá, seu companheiro, não já está funcionando como deveria, vai lá nele também, que ele vai dar um suporte. Jande, onde é que as pessoas te encontram? Fala aí, aproveitar esse corte que vai ficar massa. Produção já tá rindo porque gostou, não foi do corte? Me encontra sempre no Vila Saúde. Certo. O consultório lá no Vila Saúde. Aquela casa me abriu as portas. De fato, Doutor Dilson é incrível.
Todo mundo muito Todo gente mundo, boa. doutor Dilson, doutora Socorro, Doutora Socorro, Ana Regina, Aninha, Carol, Vlad, todo mundo Danuso, são muito- pessoas do muito coração. bom. Então me abriram as portas, estou lá engrossando o caldo, como dizem, nesse Bom. time, né? E estou sempre no Vila Saúde, me encontra também nas redes sociais, né? Como Dr. Jande Médico, né? Dr. Médico, no Instagram. Sim. Sempre estou fazendo alguns videozinhos, tudo. Bom, tem um posicionamento digital bom, viu, Jande? Às vezes a rotina puxa um pouquinho. Mas não e pode aí- deixar, não. E aí a turma da mídia começa a brigar, tem que fazer vídeo, tem Claro. que fazer vídeo. E ó, tem que fazer vídeo da rotina, do que você está fazendo. Porque as redes sociais, de fato, o Instagram é uma rede social. Não é uma vitrine que você vai estar vendendo serviços. É uma rede social para você mostrar seu dia, mostrar as crianças. Cara, hoje o dia foi difícil e faz um desabafo. É compartilhar a sua vivência, né? Isso. É tanto que, assim, semana passada a gente fez uma viagem em família, tudo, e eu fiz um passeio de balão, né, com a família. Depois daquela Teve tragédia coragem? toda. Poxa, é muito massa. Eu não tenho coragem, não. Eu tenho medo de altura. Gente, eu nunca falei aqui, mas eu tenho medo de altura. Tenho medo mesmo. Eu não tenho medo de outras coisas. De animal, de cobra, enfim. Mas de altura eu tenho um pânico mesmo. Para vencer um pouco esse seu medo, o balão ele descola do chão que você nem percebe. Sim. Porque assim, enquanto ele está aquecendo, né, com o maçarico lá ligado, aceso, no máximo mesmo, ele está terminando de inflar. inflar, né, de encher mesmo. E aí a gente conversando e tal, aí o piloto, né, o balonista olha e faz... Olha aqui, quando você olha, diz, caramba, eu já estou uns 20 metros pelo menos. A gente não está medindo, mas visualmente, caramba, estamos uns 20 metros. E às vezes você percebe quando as coisas começam a mexer um pouquinho, né? O horizonte, as imagens. Diz, caramba, descolei do chão quando você olha, já está. E voltando para o mundo digital, Rapidinho, engajou demais essa passagem aí do balão. Vai, fala, eu ia te interromper, desculpa. Não, Engajou. fica à vontade. Engajou demais. Muitas vezes a gente faz um vídeo explicando algumas situações técnicas, algumas doenças, algumas coisas. Tem um engajamento bom, às vezes Sim. razoável, mas assim, de coisas de sua vivência engaja demais mesmo. O que choveu de pergunta. Cara, eu tenho muita vontade, é perigoso, é isso, é aquilo outro. É porque todo mundo tem medo, né? Muitas pessoas têm vontade, mas têm medo. Eu tenho vontade, mas tenho medo. Mas engraçado que eu tenho medo de altura, mas assim, eu ando de avião, eu chego perto da janela, lá em cima do apartamento, mas com muita cautela, eu não fico confortável. Mas sabe qual foi a minha maior vitória? Foi o seguinte, a gente foi para Beto Carreiro, não sei se foi ano passado, ano retrasado, em Santa Catarina, né? E aí tem um elevador, não sei se tu sabe, que cai em queda livre. Eu fui Ele nele. sobe 100 metros e cai. E aí eu disse, eu vou vencer meu medo, eu vou. Meu maior medo é queda livre. É a altura de estar lá e cair. Esse é o meu maior medo que eu tenho. E assim, preciso tratar, evidentemente, mas até lá a gente vai... Mas esse tratamento ele vai ser meio que de choque, né? Exato. Vai fazendo até virar, de fato, algo confortável. Aí eu cheguei lá e disse, eu vou nesse negócio. Eu vou. Eu cheguei, Priscila, tu é doida, Antônio? Eu disse, vou. Vou porque é o meu maior medo, eu preciso superar o meu maior medo. E quando tem alguém do lado que diz, eu mesmo não vou não. Priscila, eu mesmo não vou, esqueça. Aí eu fui. Aí quando ele começou a subir, uma delícia. Ele vai subindo devagarzinho, bota aqui, produção, ó. Como é, eu tenho um vídeo, eu vou mandar pra produção botar eu descendo. E aí eu fui subindo, a metade é uma delícia, 50 metros. Meu amigo, tem uma hora que ele não para de subir. E você, Jesus, o que foi que eu fiz? Meu Deus do céu, eu sou louco. E aí olha pra cima. E lá em cima, olha tudo pequeno, você não enxerga mais quase nada. Aí eu comecei a fechar o olho com medo. Fechei mesmo, não tem vergonha de dizer que tem medo, não. Aí quando ele para lá em cima, ele ainda dá uma travada. Esse pronto, essa peste quebrou, meu Deus do céu. Né? O que foi que eu fiz? Que foi que eu fiz? Quando menos espera, ele, pum, cai. Camille, 100 metros. Os primeiros 2 segundos dele caindo, você tá desesperado.
Aí depois você adora a adrenalina, a energia e tal. É muito legal, mas... É muito bom. Mas não é pra todo mundo, não. Nessa voltinha de balão que a gente fez. Sim, nessa voltinha. Agora, Conta como foi. levei tanto a esposa quanto os 2 filhos, né? Os meninos foram? Enzo e Davi. Enzo e Davi. Davi com 6, Enzo com 8 anos. E assim, adoraram. Caramba, que massa, que bom, papai, que legal. E assim, de fato, eles pequenininho, no cesto, né? O cesto é alto, fica O alto? cesto é alto. O cesto é alto de apoiar mais ou menos o braço aqui em cima. Entendi. Só que aí em alguns momentos eu tinha que, não muito próximo da borda, Suspender mas um eu tinha que pouquinho. suspender para que eles vissem. E aí, O horizonte, né? mas ficaram vendo o tempo todo. E no balão ele tem algumas partes estratégicas com alguns buracos no cesto. Esses buracos para que eles possam apoiar os pés e você conseguir entrar no cesto. Caramba. Né? Então eles ficaram no buraquinho olhando tudo e tal. E foi assim, é muito seguro. Sim. Um pouquinho tenso na hora de baixar, Pousar, né? porque aí ele depende do vento, ele procura realmente o melhor momento de pousar, e quando ele pousa ele diz, pessoal, vai sentir um pequeno tranco quando ele encostar no chão, né? Porque não tem nada para amortecer ali. Sim. Né? Ele desacelera um pouco o maçarico, né? E aí ele começa a perder a altitude, e então quando eles ficam com as pernas sempre flexionadas, né? Porque aí o amortecimento vai ser do seu joelho. O joelho das pernas. Mas nada de outro mundo. De fato, encostou no chão, tudo certo, e aí depois ele só equilibra de fato o balão, e aí depois foto, tudo, mas ele já no chão. Cara, É arretado demais, muito bom, muito vou bom. tentar convencer a esposa pra ir, mas minha esposa é mais medrosa do que Eu te eu. mando um videozinho que Mano, eu quero ver. fiz, que foi legal, Eu quero ver. foi legal. Gente, Jande, eu pedi pra tu trazer a canetinha, né, pra gente conversar sobre essa moda dessa canetinha, que inclusive eu vi que recentemente teve várias matérias jornalísticas de uma maior fiscalização em relação ao uso e à venda, né? Fala aí pra gente. As canetinhas, bem em moda, né? Mas porque também está em moda, também aumenta a procura e aumenta também o mercado paralelo, né? Sim. As canetinhas são uma ferramenta muito boa para o emagrecimento, só que como toda ferramenta, ela precisa ter alguém habilidoso para poder pelo menos lhe indicar como fazer. Você pode pegar um carro, é uma ferramenta, é um instrumento de locomoção, mas muita gente usa de forma desorganizada. Aham. E aí, Bota aqui em cima. eu costumo dizer que se você tem uma ferramenta e um instrumento bom, tem que saber fazer o uso dele, né? Sim. Então é bem interessante. Isso aqui você nem tá sabendo, né? Já que a gente vai falar de uma canetinha de emagrecimento, eu peguei um pão doce aqui pra gente Opa. comer. Bom, Brincadeira. É um pãozinho doce. daqui a pouquinho eu quero. Daqui a pouco. Gente, isso é só uma brincadeira. Só para não ficar deselegante enquanto a gente conversa. Não. E aqui é só a questão do pão doce, porque o gordinho, quando a gente pensa em emagrecer, o gordinho já dá um problema. Diz, meu Deus, como é que vai ser? Como é que eu vou comer meu pão doce? Meu cuscuz, né? Explica aí pra gente. A canetinha é bem interessante, porque ela diminui de fato o apetite. A pessoa né? perde a fome. Olha a pra esse fome. pão doce que tá aqui, você... E não deseja Vamos lá, mais. deixa eu pegar aqui. Sente o cheiro, você... Não quero comer isso. Não tô com fome. Muita gente ainda come por hábito, Aqui, né? você pega e... diz, não vou comer não, que a pessoa resistiu um pão doce desse. Por isso que eu peguei Pãozinho o pão é bom, doce. hein? Não é? Pãozinho é bom, tá cheiroso. Sim. Daqui a pouco a gente come ele. Perde mesmo o apetite. Diminui bastante o apetite, porque tudo também é dose dependente. Me lembra meu dedo. Né? Você vai avançando na terapia, no emagrecimento, e você também vai aumentando de forma gradativa a dose da medicação. Você começa com a dose baixa, porque senão os efeitos adversos são muito altos, e aí você começa com a dose baixa e vai aumentando essa dose de acordo com que você vai acompanhando esse paciente. Por isso que muita gente lhe entrega um carro, mas não ensinou a dirigir. E aí você vai se acidentar, você vai acidentar outras pessoas. Você né? não tem noção da velocidade do carro, você às vezes quer acelerar muito De e como termina... fazer uma curva com segurança, né? Sim. De como, de fato, exigir o maior potencial desse carro, só que de forma segura. Sim. Né? Então, a gente pode chegar numa dose bem alta da medicação, mas de forma segura. Só que tudo também é uma escadinha. Você não sai com um carro Claro. a 100 por hora.
Você Claro. vai adquirindo velocidade. Claro. E a depender da sua habilidade, saber se você consegue ou usar uma velocidade maior ou se manter naquela que é segura para você. Entendi. Isso falando de forma grosseira, porque tem as leis de trânsito que a gente tem que obedecer e tudo mais, né? Claro. Então, com as medicações também não são diferentes. A gente tem que saber fazer e ver o resultado e saber se é o momento certo de aumentar ou não, né? Porque muitas vezes a gente aumenta, fica um tempo na mesma dose, aumenta de novo, fica outro tempo na mesma dose. As canetinhas são ferramentas muito boas, mas aí, pela procura aumentar demais, a turma termina que banaliza o uso. Como é que consegue importar tanto essa bicha se não é nem... importado, é mercado negro mesmo. Como é que consegue? Meu irmão, como dizem, o Brasil não é para amadores, né? Se a você galera entra consegue com arma, droga. Encontrar droga na esquina, imagina algumas outras coisas que não tem uma fiscalização tão imediata, tão mais assídua, né, em cima. Então, hoje, o mercado paralelo, ele existe para tudo, né? Sim. Para tudo. Só Eu me que recordo que eu via pessoas assim, oferecendo no Instagram, olha, canetinha, então, meu irmão, esse cara... Não sei se é porque eu sou careta, eu sou advogado, e advogado a gente já pensa em toda a complexidade, né, em torno. Isso. Uma das coisas que eu mais falo para os meus alunos é não chame ninguém de ladrão na internet. Ah, porque fulano é ladrão, o político A é ladrão, o político B é fascista, é qualquer coisa. Não faça isso. Porque você pode ter um problema grande para a sua vida. Grande. E aí eu vi a galera vendendo as canetas, meu irmão, e demorou para ter uma fiscalização. Que a gente tá vendo agora, né? E ainda está demorando, né? Porque assim, a medicação, se você está comercializando uma droga, que é uma droga, né? Sim. Então, se você está comercializando uma medicação do qual você não tem uma nota fiscal, você não tem um rigor sobre isso, uma prescrição médica, como usar essa ferramenta, né? Se você não tem um acompanhamento, passa a ser tudo ilícito, né? Sim. Então, infelizmente, a turma banaliza e vai pela receita do vizinho, né? Meu vizinho que passou pelo médico disse que toma assim, assim, assim. Daqui a Faz pouco, igual que dá igual. E daqui a pouco eu já passo para você, você que já passa para outra pessoa. Só que aí o pessoal esquece da individualidade de cada um. Claro. Né? E de como realmente isso tem que funcionar, como essa assistência, né? Claro. Então, a turma banalizou. E outra, não é só a venda da medicação. Em que estado essa medicação chega. E se ela realmente é a medicação, se não é farinha, como Isso. teve a questão do anticoncepcional, de farinha, né? Essa daqui, a gente está manipulando assim de forma banal, porque essa daqui ela acabou. Né? Ela terminou, isso aqui basicamente é o demonstrativo da caneta já após o uso, né? Ela vem uma borrachinha e aqui tem a agulha, né? Sim. São duas agulhas, uma para o próprio equipamento e outra que vai na pele. Então você coloca, tira uma tampinha de proteção, coloca de fato a quantidade de cliques que a gente chama, né? Sim. E aí depois que coloca na pele, você dispara. E aí vai aquela quantidade da medicação dos cliques que você colocou. Esses cliques do mercado paralelo, quem disse que tem, como é que tem que ser, né? Então ninguém sabe porque fica a receita de bolo. Não, faz 10 cliques que dá certo. Entendi. Na próxima semana tu faz 12, depois na outra semana tu vai fazer 20. Então a turma não sabe como é que tem que funcionar. Tá gastando mais do que devia. E às vezes, se você fosse no médico, poderia ter um resultado. Às vezes não, com certeza você teria um resultado melhor e você não estaria correndo risco de saúde, de vida, né? Aí a Quais são outra os coisa, riscos? a ferramenta ela é muito boa. Só que usando de forma indiscriminada, pode tirar essa daí, ela já travou, né? Entendi. Se você vai devagar, você vai sentindo de fato os cliques. Em sentido horário mesmo. Isso. Entendi. Ela travou só a numeração. Aqui ela vai ter ela vai numerando, né? Isso. Entendi. Riscos, Jande, Riscos, principalmente a turma que usa de forma sem acompanhamento. Não tem manutenção de massa muscular. Então essa pessoa vai emagrecer, mas vai emagrecer tudo. Vai perder gordura? Vai. Mas vai perder massa muscular? Vai também. Entendi. E entra em déficit nutricional, aí daqui a pouco diz, não uso Monjaro porque cai o cabelo.
infelizmente, não caiu o cabelo por conta da medicação, e sim por conta que não foi feito um aporte nutricional adequado. Você já passou a estar passando por um processo de desnutrição. Desnutrição. Então, o nutricionista não foi consultado, né? O nutricionista não passou uma dieta num volume menor, já que a pessoa está com o apetite reduzido, mas que garanta, pelo menos, o aporte nutricional adequado para as 24 horas daquela pessoa. Sim. Né? Então, não, eu não estou comendo nada. Tem algumas pessoas que param até de beber água, que ficam, além de desnutrido, desidratados. Deixa eu beber porque eu tive uma pedra no rim, mas já passou já. Essa pedra no caminho ninguém quer ter, né? Pior que eu preciso fazer um ultrassom para ver se ela já saiu, mas eu acho que eu saí. Ela era pequenininha, 0,4. Ela passa. E eu passei 90 dias tomando remédio, que Neyton passou. Muitas vezes ela pode não passar nesse tamanho aí, nesse diâmetro, dependendo do formato dela. Mas eu tenho esperança que ela já tenha se quebrado já e descido sem eu nem perceber. Quando a gente fala de pedra no rim, a gente pensa sempre aquela pedrinha redondinha, parecendo ou um grão de arroz, ou então um carocinho de feijão. Ela é espinhosa, mas né? muitas vezes ela é estrelada, né? Aí quando é estrelada, aí, de fato, além de ser um problema a mais, que nem sempre ela vai descer, né? Você vai ter que quebrar e buscar, como a gente costuma dizer, né? Então, e algumas medicações que ajudam a diminuir, né? Eu vou refazer esse ultrassom para ver. Mas Deus queira que o médico não ache essa pedrinha, ou seja, ela saiu e eu nem senti. Olha que delícia. Nunca mais teve crise, então possivelmente... Eu nunca tive crise. É verdade? Nunca tive nenhuma crise. Eu fui fazer um ultrassom de abdômen total de rotina. E aí apareceu ela. Aí já foi 90 dias de litocite, foi o que o médico passou. Sim. E eu refazer o ultrassom, mas ainda não refiz. Vou refazer. E aumentar a quantidade de ingesta de água. Ah, meu filho, tanto de água que eu tenho bebido, não tem perigo. É uma conta fácil de fazer, é 50 ml por cada quilo de peso. Olha aí, gente, 50 ml por quilo. Uma conta rápida, né? 100 quilos, 100 litros. 70 quilos, mais ou menos, um padrão da grande maioria, né? Então vai ser 3.500 3 litros e meio. Olha aí, 50 ml a cada quilo de peso. Quilo. E uma medida que todo mundo pergunta em relação à creatina. Creatina. Rapidinho, antes. A creatina, a gente já esgotou essa conversa, né? Da Ozempic. Aqui a gente fala 2 dias, se você quiser. É? Mas a creatina tem esse mito, né? Creatina é bom, creatina é ruim, tem que tomar todo dia, não tem que tomar. Qual é a medida? É em relação ao peso, não é? É. A creatina é um aporte nutricional muito bom, né? Vários estudos, em várias linhas de pensamento, em vários estudos diferentes, que melhora a musculatura, que foi inicialmente visto isso, mas depois foi visto que melhora a cognição, melhora pacientes já da terceira idade, que melhora o cognitivo também, né? E aí como é que eu tomo? Eu tomo um scoopzinho ou 2, né? Ou aquela turma da academia que diz, não, pode tomar 4, né? Então, 4. Não existe ainda essa situação de que tudo é 100% verdade e tudo está 100% errado, né? A creatina, você, numa situação de academia que você quer dar um up na melhora da disposição, da força, aí pode ser feito o que a gente chama de booster, né? Você faz 1 ou 2 semanas de booster, que seria, em média, de 10 a 15 gramas de creatina, e depois você passa para a dose de manutenção, que seria entre 5 e 6 gramas diárias. Que seria um scoopzinho, né? Exato, mas aí onde está? E que tamanho é esse scoop? Tem um scoop pequenininho de 3, tem o de 5, tem alguns de 6 e o de 7 gramas. Então depende do tamanho do scoop, mas no próprio pote ele mesmo já está dizendo qual é o tamanho do scoop dele. Entendi. Né? Então ele coloca lá 2 scoops referente a 5 gramas ou 1 scoop 5 gramas. Entendi. Então aquele scoop já é para 5 gramas. Entendi. Então, e é interessante também a gente falar dessa porção, porque tem algumas, tipo, se eu colocar em volume, esfarelar isopor, 1 quilo de isopor não tem o mesmo volume que 1 quilo de sal ou 1 quilo de açúcar. Verdade. Né? Aí muitas vezes o mesmo scoop que pegaria aqui 5 gramas de isopor, que seria grande,
o escopo para 5 gramas de açúcar é bem pequenininho. Sim. Não é verdade? Pela situação de volume. Claro. E muitas vezes a turma termina aqui, reutiliza aquele escopo que não para dá. produtos diferentes. Aí dá diferente. E aí dá diferente, porque aquele escopo é para aquele produto. Foi dimensionado para aquele muitas produto. vezes aquele volume para poder dar esses 5 gramas, ele tem que ser um escopo maior. É Entendi. interessante a gente abordar esses detalhes que muitas vezes passa despercebido por todo mundo. Imagino. Né? Você pega um pote de whey protein, ele está lá, 2 scoops referente a 30 gramas. Ah, então o meu scoop é de 15. Não é bem assim. Esse scoop ele pode servir em outro tipo de whey, que seja mais denso, com um volume menor, e ele pode servir para 30 gramas daquele outro. Olha aí, gente, que questionamento interessante. É bem interessante porque trazendo. às vezes a gente, com esses detalhes, a gente perde a mão. Né? E aquele processo de emagrecimento, por exemplo, que estava tão redondinho, você está errando nesse pequeno detalhe. Exato. Pessoas com um tratamento de emagrecimento. A gente tenta fazer o aporte proteico, já que essa pessoa está com a fome reduzida, ele não consegue comer muita proteína. Imagine que o aporte proteico dessa pessoa seria dividido durante o dia 4 ou 5 bifes de carne, 5 bifes grandes. De 100 gramas cada? De 100 gramas. Então essa pessoa não consegue porque ele não tem fome para aquilo tudo. Sim. E aí você consegue condensar essa quantidade proteica em 1 ou 2 tomadas de whey protein. Sim. Né? Então serve muito como estratégias para quem está emagrecendo fazer esse aporte adequado de proteínas. Né? Entendi. Então você coloca, e aí é interessante falar dessa porção, porque um scoop não serve para o outro. Claro, claro. Né? Você está fazendo o emagrecimento bem direitinho, mas aí você mudou o scoop de um para outro e daqui a pouco você perdeu a mão e disse, doutor, eu parei de emagrecer, porque você está ingerindo muito mais do que deveria. Entendi. Né? Então, é interessante esse acompanhamento para a pessoa de fato chegar ao objetivo com saúde. Sim. Ele está emagrecendo em busca de saúde, mas ele não pode adoecer nesse trajeto, nessa caminhada. Porque se eu peso demais a mão na medicação, eu vou deixar ele em desnutrição. Se eu alivio demais, eu não vou chegar ao objetivo. Sim. Né? E outras coisas, e os outros detalhes que também fazem diferença, feito esse aporte proteico. Se eu pesei a mão, a medicação eu vou ter que subir ou eu tenho que regular de fato essa situação proteica. E assim como outras vitaminas. Gente, é muito interessante. Percebe que é uma consulta realmente personalizada. Né? Ajusta um hormônio aqui, ajeita outro, faz isso. É necessário um nutricionista. Como é que faz esse acompanhamento? Porque tu tem a parte técnica, mas também precisa de outros profissionais e de o cliente se ajudar, né? Exato. De nada adianta tu tá passando, faça isso, e o paciente não fazer. Inicialmente, a gente não pode deixar essa pessoa num déficit nutricional muito alto, né? Ele vai ter um rebote. Apesar da medicação, ele vai ter um rebote de fome, muitas vezes desencadeado à noite. O nutricionista ele vai calcular essa dieta, que vai durar aí entre 20 e 30 dias, e depois ele vai fazer uma dieta um pouquinho mais restritiva, à medida que essa pessoa está também se adaptando a uma nova rotina. Entendi. Né? Todo esse processo de emagrecimento ele é bem interessante porque é uma reeducação, né? Buscando a melhor qualidade de vida, que a gente chama de MEV, né? Então, melhora da qualidade de vida é você também adquirir bons hábitos. Então, começou a emagrecer, começou com toda a estratégia e você também vai se reeducando quanto à situação de porções, quanto às melhores escolhas. A situação multiprofissional ela é muito bem-vinda e ela tem que ser conjugada porque é um paciente que é muito ansioso, mas que muitas vezes com um psicólogo ele já resolveria boa parte desse questionamento dele mesmo. Né? Então, muitas vezes, psicólogo, nutricionista, educador físico e mais um médico, todo mundo envolvido. Né? Algumas estratégias tentado já para essa pessoa não dando certo, a gente consegue modificar e mudar um pouquinho esse caminho, mas a gente vai chegar lá nesse objetivo. Incrível. Então, eu percebo que essa pessoa começou a emagrecer, mas ficou muito ansioso.
Então eu peço para que faça uma avaliação com a psicóloga e faça tantas sessões com a psicóloga, né? Então vai para a situação da psicóloga fazer esse acompanhamento, mas eu quero também que ele se movimente mais, que eu quero que ele aumente mais o gasto calórico dele. E também solicito ao educador físico a que coloque uma rotina um pouco diferente. Porque tem algumas pessoas que não se adaptam ao cardio, por exemplo. Tem muita gente que diz, doutor, eu gosto mesmo de caminhar. E tem gente que diz, não me passa caminhada, que eu não aturo aquilo. Tá certo. Tem muita gente que chega e diz, doutor, eu quero emagrecer, mas odeio academia. Tem outro jeito? Tem. Lógico que tem. Né? Então a gente tem que moldar de fato. Não somos iguais e nisso a gente tem que perceber as diferenças e adequar essa terapia de forma adequada. Incrível, viu, gente? Incrível, incrível. Demos aquela pausa de costume para o cafezinho, né? Doutor Jande não quis comer o pão doce, brincadeira. Mas comeu salgadinho. Mas comeu salgadinho. Eu sou cafezeiro, assim que... Tomou o café, né? Tá certinho. Na verdade, eu nem comi o pão também, né? O pão era uma brincadeira para já. Mas olha, Jande, tem algo que você falou que é muito importante, interessante. Né? Alguns dias atrás a gente dormiu lá na casa do pai de Jande. Né? Tem uma chácara muito legal e foi uma noite incrível. Né? Com o Jande, com o irmão dele, Binho, que é uma pessoa que eu tenho um amor enorme. Também, inclusive, estou esperando aqui, viu, Binho? E aí a gente falou bastante sobre queda de cabelo, né, irmão? Que a gente tem essa alopécia genética. E aí, como é? Tu comprou um equipamento agora? Como é isso? Conta aí pra gente. Comprei um equipamento que é eletroporose, né? Ele causa estimulação do poro no couro cabeludo, a penetração de algumas medicações. Faz-se uma combinação de medicações justamente para estimular o crescimento capilar, fortalecer esse bulbo capilar. Interessante que apesar de ser elétrico, né, ou seja, você faz a estimulação elétrica, é uma voltagem alta, porém não causa dor. Né? Porque algumas pessoas fazem o microagulhamento e dizem que isso incomoda bastante. Né? O microagulhamento, além dele incomodar, a longo prazo, justamente ele vai causando pequenos pontos cicatriciais, né? E nesse pontinho cicatricial, infelizmente, ele não vai nascer mais cabelo. Então, fazendo a estimulação com a eletroporose, né? Ou seja, estimular o poro, justamente a abrir e que essa medicação ela entre de forma mais facilitada, de forma mais específica dentro do bulbo capilar e assim restaurar esse bulbo capilar. É bem interessante. Tecnologia de novo, meu irmão. E aqui nós temos, vou até fazer um zoom aqui. Mostra pra mim que a produção bota na edição. Coloca agora. Isso é um paciente teu, que já... Isso é um paciente que a gente tá fazendo acompanhamento. E aí ele tem, aqui no momento zero, né, no momento em que chegou, a gente fez uma pequena aferição. Você vê que a densidade melhorou, né, e a calvície dele diminuiu. Aqui com 1 mês e aqui com 2 meses. Então, funciona de verdade, porque muita gente diz, será que funciona? Funciona mesmo. Isso é um paciente que ainda falta o 3º mês, né? Tem 3 fotos, mas no momento 0, 1 mês e 2 meses. É incrível, gente. É incrível mesmo. Eu mando a foto, um zoom aqui. Você coloca aí. A produção dá um zoom aqui, já dá para segurar. Rapaz, eu vou fazer esse negócio. Será que dá para crescer uns 3 dedos de cabelo aqui? Existe algumas 3 dedos não, mais um talvez dele. Mas existe algumas situações, tipo a calvície androgenética, né? Principalmente marcada no homem na parte frontal, na fronte, aonde de fato já está muito liso e já está como pele mesmo, aí de fato não vai crescer. Mas a densidade de onde já tem pelo, isso sim melhora bastante. Porque esse pelo que ele vai ficando, o pelo ele não cai, ele vai desculpa a palavra, mas ele vai ficando em miniatura. Ele vai enfraquecendo. Ele vai enfraquecendo e o pelo vai ficando cada vez mais fininho até que ele para de produzir o pelo. Entendi. Né? Então, aonde de fato aí esse bulbo, ele morreu, não vai nascer cabelo, como dizem. Então, vou passar na testa, vai nascer cabelo na testa. Não vai, porque aí nunca teve cabelo. Sim. Né? E com a mudança e com o passar do tempo, a parte frontal, as entradas, né? Ela também vai modificando e aí só vai nascer cabelo ou vai ser implantado o cabelo
De fato. onde realmente não Mas tem. aonde tem cabelo e esse folículo ainda é viável, a gente faz, de fato, uma proliferação melhor desse folículo, do pelo, né? Faz com que ele fortaleça e volte a ter cabelo. Rapaz, eu tenho que ir lá, Jânio, eu tenho que ir lá. Vamos fazer um pacote completo de cabelo, barba e bigode. Inclusive, a harmonização corpórea, que também já é uma realidade, eu já faço aqui também no consultório, né? Algumas pessoas emagreceram, mas fica desgostoso com o excesso de pele, né? Principalmente abdômen, os braços, a parte mamária, principalmente das mulheres, e o homem, quando mais gordinho que tem, a parte peitoral fica um pouco mais flácido. A gente também faz bioestimulação de colágeno que melhora essa pele, né? Ela retrai e a gente consegue fazer a famosa pochete, né? A gente consegue fazer enzimas lipolíticas que diminui essa pochete. Caramba, diminui mesmo? Diminui sim. E papada, com algumas medicações que a gente faz com essas enzimas lipolíticas, né? Ela diminui e dá um efeito fantástico, muito bom. A papada, você vê, né, que, por exemplo, hoje em dia o pessoal da odontologia tem feito bastante a parte de harmonização facial para esconder a papada. Isso. Não é? Você aumenta um pouco mais a parte do mento, né? E visualmente diminuiu a papada. Mas se você conseguir tirar a papada, talvez você nem precise fazer uma harmonização aqui para criar essa mandíbula. Tem procedimentos invasivos, né? Que é a aspiração, né? Aqui que faz? Tem gente que faz? Tem profissional, tem alguns cirurgiões plásticos aqui na cidade que fazem de forma mais rápida, né? Mais segura com cirurgião plástico. E aí faz a lipoaspiração, né? A famosa lipo de papada. Só que quando não é muito proeminente, quando não tem um volume tão vultuoso, a gente consegue fazer com enzima lipolítica e reduz bastante. Caramba, gente, interessante, viu? Olha aí, você que é gordinho igual a mim, um gordo pode falar do outro, então não tem como eu sofrer gordofobia por aqui. Você que é gordinho ou é calvo e tá querendo dar um up nesses dois aspectos, eu posso falar com propriedade para você ir atrás, procurar lá Dr. Jande. Mas se você está precisando de uma força lá para o amigão, aí também não é o meu caso, procura também Dr. Jande, não é, Jande? Com certeza. Que eu tenho certeza que vai dar um suporte. E o melhor de tudo, gente, não é um médico que vai tratar do problema, vai identificar a causa e a partir daí buscar qualidade de vida, né, Jande? Melhorar a qualidade de vida sempre. E o que é que tu faz mais lá no teu consultório? Além de tudo isso... A parte de eletroporação do couro cabeludo, né? Sim. Harmonização glútea, harmonização corpórea. As mulheres procuram muito para o glúteo, né? E logo pós-emagrecimento, o glúteo dá aquela caída, né? Então dá para deixar mais harmônico, né? Tem algumas mulheres que já não têm muito volume glúteo, também querem volumizar sem usar produtos ruins, né? Sim. A gente vê que tem a turma que faz muito glúteo, o rei do bumbum, não sei o que mais lá, né? Sim, e usa alguns produtos que, infelizmente, eles que é o óleo mineral, né? Óleo mineral, o PMMA, que está muito de moda, só que a longo prazo ele causa inflamação e é um fator inflamatório de difícil reversão. Então, não usa PMMA. A gente faz medicações que estimulam o colágeno para poder volumizar e melhorar esse aspecto glúteo, curva, né? A curva. Entendi. Né? E aquelas pessoas que emagreceram, que tem o glúteo já mais caído, também ele volta a ficar num posicionamento adequado e mais harmônico, né? Entendi. A gente está num país tropical, muita gente gosta de usar roupas menores, mais provocantes e tudo, e a gente tem essa visão que em outros países não tem, né? Do bem-estar por completo, né? Sim, da estética. Da estética. Então, é bem interessante quando a gente consegue fazer isso de forma minimamente invasiva. E com segurança de um profissional que está fazendo isso para unir a estética com padrões de segurança de alta qualidade, né? Isso. A gente faz, de fato, todo um acompanhamento, né? Não só emagrecimento, mas melhora de performance, melhora da qualidade de vida e também a parte estética e do bem-estar dessa pessoa. Ô, Jande, duas perguntas. E aquele cara que quer viver muito? A nutrologia consegue... Claro que são várias incógnitas que a gente não sabe da vida,
mas a nutrologia consegue estabelecer aí, a partir de dados científicos, já um aumento da qualidade de vida, do tempo de vida? Melhora da qualidade de vida, melhora da perspectiva de vida, né? Hoje a gente fala muito da longevidade Sim. com qualidade, né? Com essa qualidade que todos querem ter, né? Muitas vezes é muito distante, às vezes, a gente pensar que um senhor de 75, 80 anos tem uma função sexual boa e ativa, né? Então, isso hoje é realidade, né? De ter senhores 75, 80 anos em sua, como dizem, com sua boa performance sexual, né? Porque não é só estar vivo. E estar vivo por quê, né? De viver bons momentos, de ter uma musculatura boa, de conseguir passear com seus netos e brincar com seus netos. Então, a longevidade ela tem que ser com qualidade, né? Isso a gente consegue também fazer todo esse acompanhamento, essa busca ativa e, com certeza, chegar a essa qualidade. E isso é importante, gente, porque há várias propostas, né, de mudança legislativa para aumentar o tempo de aposentadoria. Hoje os homens se aposentam aí com 65 anos, mas já tem propostas para que essa aposentadoria do homem aconteça com 70, com 75 anos. Então, algumas pessoas pensam, eu não vou nem conseguir me aposentar. Exato. Mas tem que pensar que o idoso de 30, 40 anos atrás não é o mesmo idoso de hoje, né? Há uma busca pelos aspectos mais saudáveis hoje. Nós vemos pessoas mais velhas hoje que não são tão frágeis como eram os idosos de 30 anos atrás. Exato. A gente ainda vê que quando as pessoas não se cuidam no seu momento produtivo, principalmente laborativo, né, fica pensando na aposentadoria. Hoje a gente não sabe se de fato vai conseguir se aposentar. É verdade. Então, cada vez mais a gente estimulando um ritmo de vida, uma qualidade de vida cada vez melhor, também a gente vai ser produtivo até uma idade muito mais avançada. Sim. Né? Então, você ter 70 anos sem energia, seja para viver sua vida aposentado ou talvez não esteja aposentado para isso, mas viver qualidade de vida aos seus 70, 80, 90 anos. Entendi. É interessante porque a gente fala muito do idoso com sarcopenia, aquele paciente idosinho que está com a musculatura bem atrofiada. A gente chama isso de sarcopenia. Perdeu peso, principalmente pós-cirurgias, pós-fraturas, né? Termina que fica prostrado por algum tempo e essa musculatura, ela evolui muito rápido. Hoje, a gente consegue melhorar a qualidade do tratamento desse paciente, melhorar a postura de vida dele, ou seja, ele consegue fazer suas atividades normalmente, melhorando a musculatura, consegue deambular, consegue fazer sua caminhada diária. E antes a gente dizia, vovô tá muito ruinzinho, vamos deixar vovô quieto. Pelo contrário, tem que movimentar vovô. Muito mais, fazemos medicações que melhoram a musculatura, fazemos algumas situações nutricionais que melhoram a musculatura, melhora a força e a vontade, digamos assim, né? Ele vai ter, de fato, mais energia para suas funções, não somente diárias, mas extras também. Muito bom. Jande, sempre desejou ser médico? Sim. Quando tu era criança, tu fazia experimentos? A gente fazia cirurgia em lagartixa. Infelizmente, as bichinhas não ficavam vivas, não, mas não tinha técnica, né? Mas a gente pegava as lagartixas e fazia a cirurgia na lagartixa. Sempre quis ser médico? Sim. Sim. Quando adolescente, pensei também em entrar para o militarismo, né? Achava bem interessante e tudo, mas aí depois essa ideia ficou um pouco mais distante e foquei principalmente na parte da medicina. Projetos para o futuro que podem compartilhar? Sim. Tem alguns? Otimizar principalmente tempo em consultório, porque ainda tenho essa parte hospitalar que gosto muito, sim, mas que para um futuro não sei se eu continuo ainda, porque assim ela é muito desgastante mesmo. Sim, imagino. E aí eu vejo que eu consigo melhora na qualidade de vida daqueles pacientes que de fato eu estou fazendo acompanhamento e proporcionar essa melhora para mais pessoas, né?
Então, o salvar vidas não é somente no hospital. Que antes eu tinha essa ideia que eu salvei uma vida quando de fato estava ali atuando no hospital. Então, muitas vidas dessa forma, só que eu consigo melhorar a qualidade de vida de muita gente que está sem estímulo e que está com a vida bem bagunçada, e eu consigo salvar a qualidade dele. E aí essa pessoa diz: doutor, você salvou meu casamento quando fez um tratamento hormonal adequado, você salvou, me salvou de fazer uma cirurgia bariátrica quando de fato eu fiz um protocolo de emagrecimento, né? Então eu consigo também salvar vidas, não somente no hospital, mas estando também no consultório, e assim fazer essa linha de tratamento. Olha aí, gente, que visão, hein? Que visão incrível. Xande, o que é que a gente pode conversar mais, irmão, por aqui? Meu irmão, a gente pode passar aqui 2 dias conversando. É sempre muito agradável estar aqui com um amigo. Demais. E um excelente profissional, Antônio Guerra. Obrigado, meu irmão. Meu amigo do peito e o homem é fera, viu? Obrigado. Qual palavra você pode trazer aí para quem está nos assistindo e está naquela dúvida se vai, que está insatisfeito com o corpo, que está insatisfeito com toda essa desorganização? O que é que você pode trazer aí de uma palavra para acalmar o coração dessa pessoa e incentivar a buscar ajuda? Que não sofra calado, né? Sempre que você dá um passo, você não está mais no mesmo lugar. Então você tem que, de fato, se movimentar, você tem que conversar. Então, não sofra calado. Fale qual é a sua angústia, o que é que de fato lhe perturba, né? Me diga qual a sua dor, e assim a gente poder tratar essa dor, né? A gente fala para poder tratar uma dor como se fosse uma dor de cabeça e eu fiz um analgésico e sanou. Não, a dor das pessoas é muito mais enraizada, muito mais firme, né? E muitas vezes complexa. Então, me fale sua dor e assim eu consigo lhe ajudar. A dor dessa pessoa pode ser justamente essa ansiedade que não para de comer e por isso, de fato, aumentou muito o peso. A dor dessa pessoa pode ser uma disfunção erétil, que já foi para vários médicos e às vezes o colega pode não ter dado tanta importância, né? Melhora da sua performance no dia a dia. A gente conhece alguns amigos aqui que fazem uma situação como um triatleta, né? Então, muitas vezes o desgaste, diz, cara, eu tô sem energia, eu tô vendo que, apesar de gostar muito, eu acho que eu tô ficando velho. E não é isso, tá? Às vezes é a estratégia que tá errada, né? Principalmente nutricional, aporte energético, os momentos corretos de fazer aquele aporte, né? Então, esse público diverso, a gente consegue também ajudar. Muito bom, gente. Esse é o Dr. Jande. O Dr. Jande atende lá na clínica, na Vila Saúde. Na Vila Saúde, Dr. Dilson. Jande, fala teu Instagram mais uma vez e traga aí suas palavras finais. dr.médico, Dr. Jande Médico. No Instagram me encontra de forma fácil e também tem um linkzinho que você consegue já falar direto comigo via WhatsApp. Meu irmão, te agradeço demais pela vinda. Estou sempre pronto ao seu chamado. E eu também. Vamos marcar outras vezes com outras pessoas, né? Excelente. Obrigado pelo convite. Sempre, meu irmão. Muito bom. Aqui é a sua casa. Bem enriquecedor aqui nosso papo. E ó, você já sabe, né? Esse é o nosso Café com Guerra. Vamos ficar por aqui porque a gente vai tomar outro café, vai comer esse pão doce. E ó, tamo juntos, é só o começo.